Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira de dia de jogo. O Cruzeiro em campo para se despedir da Copa Sul-Americana 2025. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? A venda de ingressos para domingo, a venda de ingressos também para o jogo desta quarta-feira. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Quarta-feira de Cruzeiro em dose dupla. 4 horas da tarde, melhor dizendo, em Cuiabá. Tem Cuiabá e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Cruzeiro precisando aí de uma resposta porque estava muito bem na competição, só que agora já está na 10ª colocação com 14 pontos e precisa aí buscar a recuperação para ficar entre os 8 primeiros colocados na fase de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos lá, Crias da Toca em ação na tarde desta quarta-feira. E à noite, 9h30 no Mineirão, o duelo diante da equipe do União Santa Fé. O Cruzeiro se despedindo da Copa Sul-Americana 2025 e aí vamos acompanhar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele que deve mandar a campo alguns jogadores que vêm atuando com mais frequência, até mesmo jogador titular, porque ele precisa também dar ritmo para alguns atletas. Por exemplo, o Matheus Pereira cumpriu suspensão no final de semana. O Jonathan Jesus deve ser titular contra o Palmeiras. Ele deve começar ao lado do Vidalba. O Vidalba que está suspenso pelo 3º cartão amarelo e não enfrenta o Palmeiras no domingo. O Cruzeiro, então, devendo ter aí algumas peças legais para este compromisso, além, claro, de garotos que podem receber oportunidade. Cauã Prats, o Murilo Hickman, o Kaique Kenji, atletas aí que até pouco tempo estavam no Sub-20, o Cruzeiro jogando para ampliar ainda mais a sequência de invencibilidade. Já são 9 partidas sem derrota na temporada e hoje o Cruzeiro tem aí o União Santa Fé para tentar emplacar o 10º jogo sem perder em 2025, nesta sequência que começou naquela vitória diante da equipe do Vasco. O público hoje deve ser até legal. O Cruzeiro pediu o aumento da previsão para 20 mil torcedores, então vamos ter ali entre 15 e 20 mil torcedores na noite desta quarta-feira. E para domingo contra o Palmeiras, aí não precisa nem de falar, os ingressos estão praticamente esgotados. O Cruzeiro reservou uma carga de 1.700 bilhetes para a torcida do Palmeiras e o restante para a torcida do Cruzeiro, praticamente esgotado, hein? O público aí deve beirar os 60 mil torcedores no duelo de domingo às 7h30 da noite. É jogo grande, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Boa quarta-feira para todo mundo e hoje tem a Raposa em campo. Alô, Nação Azul, jogo não vale em termos de classificação, mas vale em invencibilidade, já de 9 jogos, vale também uma boa grana em caso de vitória, a premiação da Comebol girando em torno de R$650 mil e também muita gente que busca oportunidade no time titular do técnico Leonardo Jardim para ter oportunidade. O Cruzeiro não fez concentração para o jogo desta noite, jogadores nesse momento em casa vão para a toca no período do almoço, depois ficam até o horário da partida. Ontem, na reapresentação depois do duelo contra o Fortaleza, a única atividade para o jogo contra o União Santa Fé, e o técnico Leonardo Jardim promovendo uma boa novidade. A gente sempre comenta sobre categorias de base e apareceu em campo o volante Nicolas Pontes, de 19 anos, ele que também atua como lateral direito e pode ser frequência aí na lista das próximas relações para os jogos do Cruzeiro. Também ontem em campo tivemos a novidade do Wallace, não foi para o jogo contra o Fortaleza por questões físicas, até por isso também não se sabe se inicia entre os titulares nesta noite.
mas a grande novidade mesmo foi Wanderson, atacante que por conta de dores no joelho direito tomou uma pancada durante um treinamento na Toca, não foi para o desafio contra o Vila pela Copa do Brasil, também contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e quem sabe fazendo um bom tratamento durante a semana, tendo uma boa resposta, pode estar à disposição para o duelo de domingo contra o Palmeiras. Lembrando, 7h30 da noite, a venda já começou para o sócio também, para o não sócio, o Cruzeiro tendo casa cheia no domingo. Um provável time que vai se desenhando para esta noite, para a despedida da Copa Sul-Americana, pode ter Léo Aragão ou Otávio, lembrando Otávio até mesmo para ter uma oportunidade, isso que não aconteceu até então. O William, que substituiu o Fagner nos últimos jogos. O Jonathan Jesus, que vai ser o substituto do Vidalba no domingo, já que vai cumprir suspensão gringo. E por cumprir suspensão, joga hoje. E Cauã Prats, garoto de 16 anos, que foi muito bem na última partida pela Copa Sul-Americana. O meio campo tendo o Murilo, o Rodriguinho, já que o Wallace ainda não está 100% fisicamente, vamos aguardar. E Eduardo, o ataque tendo Lautaro, Kaique, Kenji, Bolassi ou Gabi. Lembrando o Bolassi que, vem sempre entrando muito bem. E o Gabigol, por ser o 12º jogador, também pode ser poupado do compromisso desta noite. Tá certo! Nação Azul tem o Cruzeiro em campo nesta quarta. Bom dia! Alô, Nação Azul, é o Cruzeiro chegando na maior do Brasil. E amanhã esse compromisso contra a União Santa Fé às 9h30 da noite pela Copa Sul-Americana. No meio desta semana, onde tem decisão no domingo, hein? Às 7h30 contra o Palmeiras, jogo de 6 pontos no Gigante da Pampulha, com certeza casa lotada. Os ingressos que foram liberados, de forma geral já para o torcedor no site do clube, ingresso.cruzeiro.com.br, e também um sócio que já tem acesso, à compra desde a segunda-feira. Mas agora o assunto é Copa Sul-Americana. O jogo contra a União Santa Fé, lembrando, 9h30 da noite na Pampulha, o Cruzeiro se despedindo da competição, em jogo manter a invencibilidade, a moral elevada e também a boa premiação que tem na Copa Sul-Americana, cerca de R$650 mil em caso de vitória. Sobre o treinamento desta terça-feira, algumas novidades, principalmente que podem pintar no desafio contra a equipe do União Santa Fé. Caso do Nicolas Pontes, é um volante, 19 anos, que também trabalha como lateral direito e pode ser presença, quem sabe, nas próximas relações dos relacionados, para os compromissos do Cruzeiro. Trabalhou hoje com o elenco principal e o técnico Leonardo Jardim. Também hoje, trabalhando normalmente na Toca, o Wallace, ele que havia ficado de fora do compromisso contra o Fortaleza por questões físicas. E a principal novidade em campo foi o Wanderson. Fez trabalhos físicos, ele que ficou de fora do duelo contra a equipe do Vila pela Copa do Brasil, também contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, depois de sofrer uma pancada no joelho durante treinamento na Toca da Raposa. Então, Wanderson vai fazer uma preparação especial para estar à disposição para o duelo de domingo contra o Palmeiras. Aí sim, jogo pesadíssimo para o Cruzeiro e determinante nas suas pretensões. Mas uma terça-feira com novidades, o Nicolas Pontes e também a turma que não havia sido relacionado para o duelo contra o Fortaleza, o Wallace e também o Wanderson. Vamos aguardar se o Wallace pode pintar contra a equipe do União Santa Fé, até porque vem tentando se recondicionar fisicamente e sequer foi relacionado para o duelo contra o Fortaleza. Mas Wanderson, boa novidade em campo, e também o próprio garoto Nicolas Pontes. Esse momento é de dar oportunidade também, meu caro Hugo Romano? Exatamente, o Cruzeiro já eliminado na Copa Sul-Americana, tem um baita de um jogo decisivo, importante, confronto direto na briga pela ponta do Campeonato Brasileiro no domingo contra o Palmeiras. Amanhã é colocar a galera pra rodar mesmo. Bota quem tá jogando. Bota elenco. Bota quem tá jogando pouco. Wallace, por exemplo. Eu colocaria o Otávio, goleiro.
que não jogou ainda, coloca o Otávio pra essa partida, roda o elenco, até pra ver como é que o Otávio se porta no jogo. Sim. Né? E coloca outros jogadores que estão precisando de ritmo de jogo. O jogo pro Cruzeiro não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. E por falar em nada, o Corinthians nadou e morreu na praia. Eliminado da Copa Sul-Americana. O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Huracan e América de Cali passaram no grupo dele. Um grupo teoricamente fácil, né, gente? Depende, né? O Huracan, por exemplo... Mas depende, meu amigo. Jogo é jogado, lambaria é pescado. Mas claro, teoricamente, por isso que eu falei, teoricamente. Mas hoje em dia, sabe o que é? Esses times às vezes estão mal no campeonato nacional. Não tem bobo no futebol, né, Romano? Não, a questão não é essa, Hugo. A questão é o seguinte: o time tá mal no campeonato nacional, mas quando entra numa Copa, ele tem um outro espírito. Da vida. Ele entra numa competição como essa, ele tem um outro espírito. E é bom a gente lembrar que nenhum clube da América do Sul joga mais do que os clubes brasileiros. Eles não têm campeonato estadual. Concordo. Né? Muitos não têm Copa. Ou então, se tem a Copa, é num outro período. Num calendário mais ajustado. O calendário é ajustado com o calendário europeu. Nós somos o único que não tem esse calendário. Sim. O mundo inteiro tem um calendário, nós temos um diferente. Então, você pode ter certeza. Eu vou até pegar aqui, ó, só de curiosidade. Quantos jogos fizeram, por exemplo? Vamos colocar aqui o Huracan. E vou pegar quantos jogos fez o Corinthians até agora, para você ver a discrepância que é de calendário. Sim. Com relação às outras equipes. As equipes brasileiras cansadas. Por exemplo, o Corinthians já fez até agora 39 jogos. 39 jogos, tá? O Huracan fez até agora 26. 11h33 e o provável Cruzeiro então para amanhã, Rubens. Pois é, Hugo, vamos com um provável time pro duelo contra o União Santa Fé. Pelo menos é o que vai se desenhando, mas antes eu tenho um recado para você. Você sabia que a Visa Mundo não trabalha apenas com visto norte-americano? Ela providencia seu visto para outros países também, como Canadá, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia e muito mais. Para alguns outros países, contratando a Visa Mundo, você nem precisa ir ao consulado, porque ela providencia preenchimento de formulário e organiza toda a documentação para você. Viaje tranquilo, viaje com o serviço prestado pela Visa Mundo. Telefone 3309-9449. Olha só o time que vai se desenhando para amanhã, com Léo Aragão. Lembrando, o Otávio está nos planos do técnico Leonardo Jardim. Fica essa interrogação no gol. O William, que substituiu o Fagner nos 2 últimos jogos. O Fagner ainda não estava 100%. Jonathan Jesus, para pegar um ritmo de jogo, né, para o duelo contra o Palmeiras. Lembrando, contra o Palmeiras ele vai substituir o Vidalba, que como vai ser, né, a baixa pro domingo, ele joga amanhã. Vidalba com o Cauã Prats, garoto da base, 16 anos, chamou muita atenção no jogo contra o Palestino. O Murilo, o Wallace, o Rodriguinho, Eduardo, Lautaro, o Kaique Kenji, Bolassi ou Gabigol. Lembrando, o Gabigol, por, né, ser atualmente o 12º jogador, ainda não se sabe se inicia entre os titulares. É o provável time do Cruzeiro para dar também uma rodagem para essa turma. Você vê um ataque onde tem um Lautaro, ele que vem sofrendo algumas sondagens também do futebol brasileiro, e o Cruzeiro não descarta negociá-lo. E a situação do departamento médico da Raposa, Rubens? Pois é, o departamento médico, né, que estava aí com o Wanderson fazendo um tratamento no joelho, agora tem apenas o volante Matheus Henrique, que sempre vem postando, né, diariamente nas suas redes sociais a sua recuperação. O zagueiro João Marcelo e também o Janderson, que segue como baixas, né, tratando de graves lesões no joelho. Outro atleta que se recupera bem e trabalhando em campo na Toca da Raposa é o Japa, que estava com um problema na coxa esquerda. Em breve já pode ser relacionado o garoto Japa. O Cruzeiro não terá concentração para o jogo contra a União Santa Fé. Jogadores agora em casa, e amanhã, na hora do almoço, vão para a Toca da Raposa. Mais uma semana determinante no Campeonato Brasileiro. Domingo é o Palmeiras. Tá bom, Hugo? Romano?
E com as informações do adversário do Cruzeiro, União Santa Fé. Boa noite, Guilherme Pio. Boa noite, Hugo Sérgio. Um abraço para você e para todo mundo ligado no apito final. União de Santa Fé, adversário do Cruzeiro, já está em Belo Horizonte, desembarcou no início da noite de hoje e o jogo amanhã, 9h30 da noite no Mineirão, pela última rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Leonardo Madelon tem um problema, um desfalque certo, que é o atacante Marcelo Estigarribia. Ele apresentou dores no joelho esquerdo devido a uma inflamação na cartilagem da patela. Por isso, será a ausência garantida do União de Santa Fé na partida desta quarta-feira. A União não joga desde o dia 13 de maio, estava apenas treinando em seu centro de treinamentos. No dia 13, ele perdeu por 1-0 para o Mushuk Runa, na quinta rodada do Grupo E da Sul-Americana. Vamos passar aqui, Hugo Sérgio, um provável União de Santa Fé para esse jogo com o Cruzeiro. O técnico Madelon deve colocar em campo Tagliamonte ou Thiago Cardoso, Lautaro Vargas, Franco Pardo, Valentim Facendini e Cláudio Corvalan, Mateu Del Blanco, Maurício Martinez, Mauro Piton ou Ezequiel Ram ou Franco Fragapane, Lucas Gamba e Jerônimo Domina ou o Lionel Verde. Esse é o provável União de Santa Fé para amanhã, viu, Hugo? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!